Então, vamos lá, como eu disse, é um programa de Lies Internacional, né, que nós estamos trazendo aqui, né, dentro dessa assessoria sob a liderança da nossa CC, companheira Dalva Azevedo. Esse assunto está sendo tratado dentro da GAP, né? Nós estamos trabalhando sob orientação direta do nosso líder de área constitucional, nosso presidente, o PID Jaime Garcia Cepeda. E aqui está a marca dos clubes de interesse especial. Bom, o que é o programa de clubes de interesse especial? Eu percebo que ainda existem muitos companheiros que pouco, alguns até nada ainda ouviram falar de clubes de interesse especial. Então, como eu disse, hoje é um nivelamento. Eu acredito que todos já têm algum conhecimento, porque eu mandei pelo e-mail para todo mundo material suficiente para que conhecessem a estrutura, o que é, para que a gente pudesse trocar ideia hoje aqui de como implantar esse programa. Então, esse programa ele foi lançado em 2017, né, no ano do centenário, junto com toda as novas diretrizes, o planejamento de médio prazo, denominado LCI Adiante. Ele veio no bojo desse plano, né? E, da mesma forma como a GAT foi constituída e os clubes de interesse especial foi um dos resultados, né, da pesquisa que foi feita no período anterior por Lies Internacional sobre o comportamento das pessoas nesse segundo século, né, os interesses, e de tal forma que Lies pudesse trabalhar atendendo a essa nova realidade do mundo, né? Então, nós já estamos no ano 2000, né? E ainda numa fase bem embrionária do programa, especialmente aqui no DLB4, e eu acredito que também no Brasil esse programa não avançou muito ainda. É uma visão que eu tenho, que depois Komatsu pode detalhar melhor. Né? Então, esse programa visa criar clubes em que os associados compartilham um interesse e uma paixão em comum. Né? Por quê? Porque Lies entende que neste mundo atual, as pessoas estão muito mais voltadas a causas, né, do que a instituição. Né? Então, dessa forma, vem essa nova modalidade do clube. Então, compartilham cultura, experiência de vida, uma causa, né, comum, que pode ser uma das causas globais ou não, né, ou pode ser uma outra causa, né, ou profissão, ou hobby, seja o que for. Né. E os clubes de interesse especial permitem que um grupo de pessoas ao redor do mundo transformem suas paixões em projetos de serviços gratificantes que beneficiem diretamente as suas comunidades. Bom, agora, a partir de 2020, o programa fez a transição de um programa piloto para uma iniciativa do Programa de Desenvolvimento de Associados. Então, é por isso que está lá no site, né, dentro dessa área, tudo relacionado ao Clube de Interesse Especial. Quero dar um depoimento aqui sobre, muitas vezes, nós nem percebemos coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E como uma paixão comum ou interesse comum, de fato, faz com que um Lies Club possa existir e possa permanecer. Nós tivemos aqui, antes disso, há 10 anos atrás, um grupo de jipeiros. Até isso poderia estar como um exemplo. Um grupo de jipeiros que trabalha, tem o seu hobby de fazer trilhas, especialmente na área do Pantanal,
E esse grupo montou um Lions com denominação Cuiabá Amigos da Lama. E trabalhou durante um certo tempo juntando essa paixão deles pela trilha com o atendimento das comunidades ribeirinhas. Foi uma experiência muito boa. Esse clube ainda existe, mas lamentavelmente por um conflito que existiu e que não foi muito bem administrado, a célula do clube, que eram os jipeiros, acabaram se afastando e o clube perdeu essa característica, tá? E ele não está classificado como um clube de interesse especial, né? Se bem que eu observei agora, eu acho que estão fazendo um ajuste aí no MyLCI e todos os clubes aqui apareceram como clube de interesse especial. Eu não sei por que devem estar corrigindo isso. Então, é para esse programa que nós estamos agora iniciando o nosso trabalho. Tá? Então, os clubes de interesse especial são uma expressão única da diversidade de Lions, unindo homens e mulheres em torno de uma causa, cultura, interesse e profissão. Então, também vem no bojo da diversidade, que é o tema, que é o lema do nosso presidente internacional desde do ano passado, né? Lions se abre, né, para todas as pessoas, né, todas as culturas, buscando conciliar esses interesses. Eu vou compartilhar aqui, vou tentar ver se eu consigo. Wilson, me ajuda aí. Vê se está... Tá sem áudio, Heraldo. Tá, então eu vou ter que... Tá. Faz o seguinte, eu vou parar seu compartilhamento, você compartilha de novo e clica naquele botãozinho quadrado lá embaixo. Eu vou ter que... Tá, eu vou compartilhar de novo. Agora Tem tá som, ok. Wilson? Tá ok. 우리 호산나 클럽은 우리나라에서 유일하게 이렇게 발달장애인 교육을 하는 교직원으로 구성된 클럽입니다. 제 이름은 김희경이라고 합니다. 호사나 대학에서 박사를 공부를 했습니다. 그 중에서 봉사라는 것은 이 학생들 인성교육에서 가장 중요하다고 생각이 들고 때문에 이제 이런 봉사활동을 매년 실시하고 있습니다. 열정적으로 봉사에 참여하고 우리 라이온은 참여가 봉사인데 그거에 정말 앞장서고 있습니다. 이렇게 학생들을 가리키면서 같이 함께 봉사활동을 하는 것이 가장 큰 의미가 있다고 생각합니다. 그걸 통해서 학생들에게 우리가 받는 것이 아니라 남한테 나눌 수 있다는 자신감, 우리 학생들에게 심어주는 게 저희 학교의 어떤 교육 목표이기도 합니다. 학생들이 정말 시민으로서 그 역할을 할 수 있도록 저희들은 서포트를 하고 있습니다. 바리스타를 열심히 공부 배워서 좋은 점장의 후배들로 되기 위해서 후배들한테 가르칠 보람이 있길 바라서 우리가 서로 상생할 수 있는 좋은 기회라고 저는 생각을 하고 있습니다. Bom, vou voltar aqui um minuto. Esse vídeo nos mostra uma das experiências, né? E, obviamente, que é da Coreia, um país muito mais desenvolvido, mas certamente que nós aqui no Brasil temos as nossas características e aqui na nossa região mais ainda que podemos aproveitar. Esse slide aqui é só para mostrar
tá? Ele está um pouco defasado no tempo, para mostrar por área a quantidade de clubes de interesse especial. Então, nós vemos aqui que na área 3 nós temos 119. Tínhamos, né? E temos muito mais. Desde março nós estamos acompanhando por um grupo de WhatsApp, tanto eu quanto o Komatsu, e a gente tem observado que estão fundando muitos clubes de interesse especial na área 3. Aqui no Brasil tem sido poucas as experiências, mas na área 3 eu tenho percebido que eles já descobriram aí o caminho para essa fundação, né? Nós, certamente, a partir de agora, vamos também ter esse sucesso. Bom, por que formar clubes de interesse especial, né? Porque o mundo ainda tem muitas necessidades, claro. Lá ele só existe para servir e atender as necessidades das pessoas, né? Então, alguns motivos, né? Algumas necessidades que se transformam em motivos para criar. Deslocamentos. O número de pessoas deslocadas, à força, passou de 59 milhões e meio em 2014 para 68 em 2017. Aqui em Mato Grosso, eu acredito que também nas demais áreas geográficas aí do nosso múltiplo, esta é uma necessidade que também está crescendo de forma significativa. De 2017 para cá, se nós observamos os migrantes venezuelanos, né? Aqui em Cuiabá nós não conseguimos parar num semáforo que não tem uma família de venezuelanos pedindo ajuda, né? Isso sem falar nos haitianos, que também é bastante significativo aqui em Mato Grosso. Então, essa necessidade é uma necessidade e que existem pessoas que trabalham voltadas para esses migrantes que são denominados. Catástrofes, né? Não precisamos falar, estamos vivendo praticamente uma catástrofe, que é essa questão da pandemia. Que a insegurança alimentar veio no bojo da pandemia e agora passa a ser uma demanda muito maior, né? Nós temos observado que existem grupos empresariais, além das igrejas e associações da sociedade civil que estão trabalhando, a gente acompanha pela televisão o tempo todo, grupos formados especificamente para essa questão de doação, de distribuição de cestas básicas para a população aí atingida pela pandemia, né? Desigualdade de gênero, né? Até eu não acredito que aqui no Brasil isso seja tão gritante, mas em diversos países a gente sabe que as oportunidades para as meninas são muito menores do que a dos meninos, né? A questão do diabetes, que já é uma causa global, é muito presente, né, no mundo todo, especialmente aqui na nossa área. O câncer infantil vem também crescendo em termos de demandas da comunidade. Existem várias associações, né, que dão apoio e que nós também já trabalhamos em parceria com essas instituições na questão do câncer e especificamente o câncer infantil, né? A visão, que já é uma tradição nossa, né? Por incrível que pareça, em qualquer reunião, pelo menos da minha experiência que eu faço com novos grupos, seja para novos associados, para um determinado clube ou para a fundação de um clube, sempre aparece a questão da visão, tá? Que aqui em Mato Grosso ela é muito visível, porque nós temos um trabalho muito intensivo com o Instituto Lais da Visão, né? E o meio ambiente, eu acredito que seria carro-chefe aqui, né? Para nosso mútuo, especialmente LB1, né? E LB4, né? No LB1, a questão do Pantanal é significativa, né? Eu acredito que se
existisse uma forma de criar um clube de interesse especial virtual voltado para a causa do Pantanal, nós conseguiríamos ter associados da Europa, da Ásia, de todos os continentes que o Pantanal tem muita visibilidade, assim como a Amazônia aqui para nós no LB4. Então, eu acredito que o meio ambiente talvez seja uma das maiores oportunidades que nós temos aqui, né? Porque existem muitas pessoas, né, voltadas para essas questões ambientais, né? Aqui, associado ao meio ambiente, nós temos as comunidades indígenas aí, que é uma sugestão sempre presente do companheiro Komatsu, que eu cheguei de Bogotá muito interessado em reunir alguns grupos, mas não conseguimos, porque a gente não consegue falar quase com ninguém neste momento, né? E aí vem o pedido para questionar, né, quais são as principais necessidades locais para atender e quais as principais necessidades globais, né? Eu comentei já algumas aqui, necessidades locais, né? E também voltadas às causas globais, como das nossas causas, né? Já falamos sobre o diabetes e o câncer infantil. E aí nós temos que questionar e encontrar interesses comuns. Eu acredito que com essa nossa reunião aqui já deve estar passando na cabeça de muitos, possivelmente de todos, né? Algumas necessidades aí das comunidades de vocês que possam ser atendidas por um clube de interesse especial, né? E sempre com a necessidade identificada, a gente também tem, né, as pessoas interessadas nessas demandas. Então, por que formar? Porque as paixões e preferências de serviço dos voluntários estão mudando, é isso que eu estava falando. Não é mais igual como era no passado, né? E nós ainda continuamos muito com os clubes tradicionais, né? Então, a influência dos clubes para tornar as comunidades mais fortes, mais interessantes, mais engajadas está em declínio, que é o que nós estamos percebendo agora na situação dos clubes tradicionais, né? Porque a definição de comunidade mudou de um lugar físico para afinidades compartilhadas, né? Grupos com qualidades semelhantes, que é o que eu estava comentando a respeito dessas afinidades de pessoas voltadas, por exemplo, para o meio ambiente, na questão do Pantanal, da preservação do Pantanal, da flora, da fauna e de tudo mais, né? Não necessariamente são pessoas daí de Mato Grosso do Sul ou daqui de Mato Grosso, né? São pessoas do mundo inteiro, né, que têm essas afinidades, essas paixões e que podem ser compartilhadas, né? Bom, o convite está mudando, né? Porque a tradição é: venha somar conosco, venha nos ajudar a fazer o que a gente faz isso, é diferente. O que você quer fazer, né? Gostaria de fazer, né? Eu tive uma experiência agora no final do 19 e 20, agora mais especificamente no primeiro semestre do ano civil de 2020, no município aqui próximo de Cuiabá, quando nós fomos lá e aí nós consultamos sobre essa pergunta: o que você gostaria, quer fazer, né? E aí veio a resposta logo, que foi aquilo que eu falei: visão, né? Porque nesses municípios menores, que tem pouca assistência, né, a incidência ainda de problemas visuais, especialmente da catarata, ainda é muito grande. E clubes com êxito dão oportunidade à curiosidade, abertura, inspiração e desenvolvimento de liderança, né? Que é o que nós trabalhamos, que vamos expor, que o LAIS Internacional, né, pode oferecer para essas pessoas. E aí vem o convite para explorar e discutir as várias e atuais maneiras pelas quais as pessoas buscam suas paixões para impactar pessoalmente sua comunidade local ou seguir seus interesses globais, né?
E aí essa é a ideia de pensar sobre isso, discutir isso. Obviamente que nós não estamos num workshop, numa reunião presencial, não fica mais difícil, mas a gente pode pensar e ir discutindo mais à frente, numa outra oportunidade, né? Mas aqui é que a gente tem que buscar o caminho, né? Bom, os clubes de interesse especial oferecem uma estrutura flexível para servir. Essa palavra flexibilidade é uma palavra muito atual, né? E que nós precisamos cada vez mais buscarmos flexibilidade. E eu sempre faço o convite para o desapego, né, aos costumes, às tradições, às culturas, porque quanto mais apegado a gente está, menos flexível a gente é, né? Então, promovendo colaboração através de paixões compartilhadas de serviço no âmbito regional e ou global, né? As pessoas, Laios vai oferecer uma estrutura que permita trabalhar dessa forma, né? Que ofereça oportunidades de formar núcleos para interesse, serviços de interesse especial, e aí a ideia de começar por núcleo é bastante interessante. Komatsu vai falar sobre a experiência dele, que passou por núcleo, e o início na forma de um núcleo facilita bastante esse trabalho e essa expansão, né? Então, eu acredito que como o núcleo possa ser um caminho bastante favorável. Até porque o núcleo, o clube que está fundando, ele tem muito mais compromisso, está muito mais próximo para dar muito mais apoio do que se costuma fazer quando é um novo clube, né? Então, é um bom caminho, nós vamos ver a experiência do Komatsu. Diversificando as formas e os meios de como atender as comunidades em evolução, né? E as preocupações globais, né? Nós temos comunidades aqui em evolução, aqui no LB4, toda a região centro-oeste, né? Oferece bastante oportunidade, Goiás, Tocantins especialmente, né? De forma bastante significativa também. Então, benefícios de clubes de interesse especial. Uma rede conectada de pessoas com ideias afins, né? E aí, se as pessoas estão conectados com base em qualquer que seja a afinidade que tenha, e com os trabalhos voltados para atender as necessidades dessas demandas que eles têm as suas afinidades, traz uma satisfação muito maior para o voluntário. E ele se sente muito mais gratificado até do que quando a gente está trabalhando num clube tradicional para causas diversas, né? O atendimento das necessidades das comunidades modernas, né? Que estão surgindo aí novas demandas, né? Que cada vez mais surgem, né? E são muito mais visíveis, né? E com muito mais atratividade para esse atendimento, né? O aspecto em comum aumenta o engajamento dos associados, claro, né? Porque muitas vezes associa o trabalho voluntário, inclusive com o lazer, se nós estivermos falando de um clube especial, por exemplo, de hobby, com a disponibilidade de tempo e de conhecimentos adquiridos ao longo de uma vida, como, por exemplo, de aposentados de serviços, vamos dizer assim, que são também com afinidades entre as pessoas, né? Nós vimos agora aí não no caso de serviço voluntário, mas no serviço profissional mesmo, algumas categorias de aposentados sendo chamados, né, para atender algumas demandas. Pessoas que já são treinadas, já estão capacitadas para isso. E o aposentado é o que tem de mais valioso
né, que é o tempo. O interesse especial propicia um meio de conectar-se regional ou globalmente com outros clubes que compartilham paixões semelhantes. É essa a questão. Ainda mais agora, com toda essa experiência que nós estamos adquirindo com relação às reuniões virtuais, isso também vai facilitar bastante. Né? Qual é a meta do nosso programa? Aqui eu vou compartilhar com vocês aquilo que foi estabelecido como meta na área 3, né? Que está aí sob o comando do nosso presidente, o PD Jaime, que foi feito um trabalho voltado para um planejamento de médio prazo que existe na área 3, que é chamado Plano 25, que eu não trouxe aqui porque, como eu disse, o meu objetivo era só as primeiras informações e para uma reunião bastante rápida, né? Então, existe esse plano, né, que está todo definido em cima de metas estabelecidas, e aí, nessas metas, foram feitas algumas proposições de metas para o programa de clubes de interesse especial, entendendo que a expansão vai ocorrer por meio de clubes de interesse especial. Bom, está aqui o nosso número, 70. Então, a nossa meta é adicionar 70 novos clubes de interesse especial até 2025. 2025 é o horizonte do plano 25, ou seja, já até perceberam por que o plano é chamado 25, porque o horizonte é 2025. E as metas foram muito definidas em cima do número 25, crescer 25 mil associados. E aí foi feito o rateio pela proporcionalidade que existe, de tal forma que entendemos quantos novos associados em cima dessa meta e da forma como definimos entre núcleos e clubes de interesse especial. Isso para ter uma meta para nós podermos trabalhar. Bom, então aqui eu estou dizendo meta da área 3J, porque a nossa área é 3J, tá? Nós estamos dentro da área constitucional 3 e a nossa área de atuação é J, que envolve o nosso múltiplo. Então, a área 3 propõe metas para núcleos e clubes, né? E aqui espera-se que 70 novos clubes de interesse especial até 24, 25, distribuídos desta forma. LB1, 3 a cada ano, LB2, 3 a cada ano. Aqui está errado, tá? Aqui é 4 e 4. Desculpe pela falha aí. Então, esse é o nosso desafio. Então, nós teríamos 14 e os 14 nos 5 anos, 70. Essa é a meta. Eu peço perdão de ter feito isto aqui errado, tá? Então, o nosso desafio é esse. E é por isso que também eu solicitei aos governadores que indicassem 3 para o DLB1, 3 para o LB2, coordenadores que eu estou falando agora, vocês aí, e 4 e 4. Que cada um, né, tivesse o desafio de fundar um núcleo, um clube. Ok? Então, isso que nós vamos perseguir aí neste período. Bom, aí eu coloquei esta frase. Até agora o programa está muito tímido no Brasil. Eu fiz esta afirmação, né? Muitos podem até pensar de forma leviana, porque eu não tenho informações do Brasil, só do LB, do múltiplo LB, que eu conheço melhor, mas como eu estou acompanhando este grupo, e eu não vi nenhuma postagem nesse grupo sobre clube de interesse especial no Brasil, né? Eu conheço bem essa experiência, que o Komatsu vai nos falar dele. Eu afirmei que aqui no Brasil está muito tímido. E trocando ideias com os pares lá no seminário, eu constatei que nós aqui no Brasil ainda precisamos tratar esse assunto com mais dedicação a ele, né? Bom, então, quando lá foi tratado das metas para o final do 19 e 20,
eu disse que no múltiplo LB nós teríamos 2 clubes. Eu fiz uma consulta rápida. Nesse período estava havendo a segunda reunião do Conselho de Governadores em Uberlândia, e eu tive informação que tinha no LB2-1, que foi o único que teve sucesso, né? O LC Gurupi. Então, meus cumprimentos aí para o LB2, né, que fundou esse clube no final do ano leonístico passado. E o segundo foi frustrante, que seria no LB4, justamente no meu distrito. Mas a pessoa que estava tratando desse assunto, a nossa companheira Maria da Paz, ela já foi designada, ela está participando da reunião, com certeza será um dos primeiros a ser fundado, agora neste ano leonístico. Como se envolver? Bom, primeiro, visite o site, está aqui. Lá tem tudo, como eu sempre falo, a riqueza do nosso site é muito grande, né? Tem todas as informações, todas as orientações sobre isso. Então, é um convite especial para vocês visitarem o site e navegarem por eles, vão encontrar muita coisa interessante, né? Assista vídeos. Tem vídeos muito interessantes, né? Tem um dos vídeos que me chamou a atenção e até me fez lembrar desse exemplo que eu acabei de falar, foi um de motocross. Era um clube de hobby motocross. E eles transformaram num clube de interesse especial, e a experiência ali, um vídeo curto, como todos, nos mostra de forma bastante interessante, né? Uma outra questão muito importante é formalizar essa função de coordenador do programa, do coordenador do programa do Clube de Interesse Especial. Porque LAIS Internacional, e isso é bastante vantajoso para nós, dá subsídio para essa atividade de fundar Clube de Interesse Especial. Então, tem 2 tipos de formulários, eu já mandei para vocês, né? Basta preencher, depois que é um programa. Na verdade, o formulário primeiro é um programa de como você pretende trabalhar, né? A minha sugestão é para nós trabalharmos no de 2, né? 2 clubes, depois recebe para reembolso das despesas até $1.000, né? Por conta desse trabalho todo. Também é um apoio bastante significativo. Quem já tem experiência com a fundação de clubes sabe que isso tem custos, né? E esses custos normalmente não tem nenhum orçamento para isso, então é uma facilitação, né, para nós. Sabemos que nós vamos ter depois o reembolso dessas despesas. Então, coordenadores de clube de interesse especial. Se você é um leão que tem paixão por aumentar o impacto do serviço leonístico por meio de clube de interesse pessoal, você é elegível a se candidatar. Então, governadores, não só essas pessoas que foram indicadas agora como coordenadores para nós termos esta primeira reunião, né, mas outros que tiverem interesse, né, estes que estão agora aqui conosco vão digerir bastante as informações, vão se preparar, né? E à medida que tiver como ter um plano, né, um planejamento bem definido, podem ser designados para essas funções, né? Então, analise a visão e os objetivos, é o convite que eu estou reforçando hoje, porque eu já fiz isso pelo e-mail, com o material que eu mandei. Entender normas e procedimentos para fundar um Lions Club ou um núcleo. Aí seria interessante trabalhar nessa oficina de extensão que os coordenadores do GMT podem providenciar nos seus distritos, né? Aí a gente insere, né, essa questão toda do Clube de Interesse Especial, né, que tenha e mantenha a ética de trabalho colaborativa e comunicativa, preencha o formulário, né, que também já mandei,
E após a aprovação, né, o plano de desenvolvimento e, obviamente, entrar em ação para fundar o clube. Esse formulário que está aqui é só para... Até está em inglês, mas eu mandei já o formulário em português, tudo direitinho, né? São 2 páginas, né? E os coordenadores vão trabalhar nessa missão, né? Buscando esse impacto, né? Então, estando interessados, aqui convido a baixar, mas como nós já temos esses formulários, só falta ser atualizado para este ano leonístico, que eu ainda não encontrei no site. Eu não sei se Komatsu já conseguiu. Oi, alguém está falando? Alguém quer falar aí? Não? Bom, aí estou convidando para fazer um download da planilha modelo de mapeamento. Eu também já mandei para vocês isso, mas está lá no site, fácil de ser baixado, para quem preferir ter diretamente no site buscando tudo, que é esta estrutura que fala sobre a comunidade, os contatos, né, os recursos que tem da nossa instituição e as categorias, né, que podem ser definidas para cada clube. Por exemplo, se for causa, qualquer uma das causas globais ou uma outra, né? Aqui está causa e causas globais. Né? Fase de vida, aqui está voltado para os aposentados, na terceira idade. Né? Profissão, tanto nativa como já aposentados, hobby, esporte, cultura, né? E qualquer outra afinidade, né, que a gente possa identificar como essa questão indígena que eu exemplifiquei no caso do Komatsu na área médica. Eu acredito que agora com a pandemia surge uma oportunidade enorme, né, também para essa questão da área médica, né, e todas as consequências do que está vindo aí com a pandemia. O guia detalhado está aqui neste link. Eu já mandei o guia detalhado passo a passo para vocês, né, que é preciso também conhecer para poder trabalhar. Né? Mas eu acredito que pelo menos alguns já devem ter lido, já entendem como esse trabalho é desenvolvido. Né? E aqui fala sobre essa série na web, né, que são mais informações sobre como fundar um clube. Se clicar nesse link, a gente aparece mais, ele vai direto onde estão essas séries, mas isso tudo está em inglês ainda e é mais difícil para quem não domina o idioma. Mas um pouquinho acima estão esses vídeos em português que também nos dá bastante ideia sobre os clubes de interesse especial. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês, né, primeiro de atender esse convite, né, estarem aqui, receberem o material, e me coloco à disposição para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta que não tenha ficado claro, ou algum comentário que tenha interesse, a gente pode começar agora. Peraí, deixa eu só parar o compartilhamento. Companheiro, tá dando para ouvir aí? Só um segundinho, por gentileza, só para eu abrir aqui para mim. Eu quero fechar o compartilhamento. Peraí, só um minuto. Ué. Bom, para mim aqui tá ok. Stop. Saiu o compartilhamento? Não. Pois é isso que eu quero tirar, mas não estou conseguindo, não sei o que é hoje. Um vermelhinho que tem do lado aí do... Não está... Ah, foi. Aí, saiu. É que eu estava clicando, mas eu acho que não estava bem na posição. Então, não conseguia. Então, agora estou vendo todos, né? Nós estamos com 22 participantes e a palavra está livre para os questionamentos.
Companheiro André. André, né, do Lions Clube Anápolis Centro, distrito LB2. Antes de mais nada, tenho que parabenizá-lo pela excelente apresentação, companheiro Aldo, e agradecer pelo convite para essa reunião. A pergunta, eu tenho uma dúvida quanto à quantidade mínima de membros do clube para que se possa, de fato, formar o clube de interesse especial. Nós, coordenadores, pelo planejamento, nós seríamos responsáveis durante o ano de fundar pelo menos um clube. Seria interessante saber qual é o mínimo que seria suficiente para que o clube, de fato, viesse à existência. Primeiro que eu acho a ideia espetacular, esplêndida. Você pode, por exemplo, formar clube de motociclistas, clube de GP, as profissões, por que não? Clubes temáticos como meio ambiente, saúde, clubes que realmente possa vir a dar ao movimento leonístico um maior entusiasmo dos seus próprios membros. Eu acho a ideia espetacular. A pergunta é só a quantidade mínima de membros para a existência desse novo clube. Companheiro André, obrigado pela sua intervenção. O clube de interesse especial é como um clube comum, né? A quantidade mínima é de 20 associados. Agora, nós podemos trabalhar com núcleos, como eu estou falando, né? E aí podemos fazer núcleos pequenos, né? A partir de 5 associados, né, Komatsu, nós já podemos fazer núcleos. Ótimo. Exatamente. Vamos fazer um esforço para que nós possamos, sem dúvida alguma, montar os primeiros clubes de interesse especial por aqui, viu? A quantidade com certeza, a expectativa nossa é grande. É basicamente isso que eu tinha perguntado. Ok. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Companheiro Rogers. Boa noite, companheiros. Mais uma vez, parabéns, companheiro Heraldo, pela excelência de apresentação. Justifica tremendamente a sua indicação para ser o nosso líder da GAT, da área 3J. Boa noite ao companheiro Komatsu, os demais companheiros. Durante o seminário, o companheiro Komatsu, do LCI para os DGS, o companheiro Komatsu me tirou uma dúvida, e eu gostaria que essa informação fosse repassada principalmente aos coordenadores. A função de orientar o clube é do leão orientador. O coordenador ele vai trabalhar na fundação do clube. Depois que o clube tiver fundado, ou núcleo, aí cabe ao leão orientador fazer o trabalho de acompanhamento durante os 2 anos. Informação importante, né? Perfeito, companheiro Rogers. Foi bom você confirmar, porque como eu disse no início, né? Eu não sei nos outros distritos, no nosso o assunto está encaminhado e nós vamos ter nova turma de leão orientador certificado justamente para isso, porque são funções distintas. Quando o companheiro André fez a intervenção dele, eu entendi que ele tinha compreendido essa situação, que a função aqui é na fundação. A orientação depois é o papel do leão orientador certificado, que cada distrito aí deve ter sua estratégia, não sei como que está essa questão nos demais distritos, até gostaria de ouvir depois dos governadores ou do coordenador do GMT de cada distrito. A palavra continua livre. Companheiro Heraldo. Sim. Existe alguma diferença entre o núcleo, a fundação de um núcleo e a fundação de um clube especial? Porque, assim, eu entendi em alguns documentos que eu li que haviam algumas diferenças. Inclusive, a fundação
núcleo de Gurupi. Eu estava na RGD nossa quando foi apresentado, foi lançado a fundação definitiva. E o núcleo foi bem específico de pessoas que reuniram-se por um fim específico, esse núcleo de Gurupi. E existe alguma diferença quando nós formos, digamos assim, direcionar esse trabalho, fazer uma ação para a fundação, pessoas, vamos dizer assim, para o núcleo, para um clube especial, ou é a mesma coisa, um clube especial e um núcleo? Companheira Roseli, a informação que eu tenho sobre o Gurupi, o companheiro Alberto acho que está presente na sala, ele pode depois confirmar, porque ele trabalhou nisso, pelo que eu sei. Era para ser um núcleo e depois se conseguiu formar o clube. Seja núcleo, seja clube, nós seguimos as regras de Lions Internacional. A única diferença é que nós vamos fundar o clube ou núcleo voltado para uma causa, um interesse específico. Aí ele recebe, aí é desse programa que nós estamos falando, e ele recebe essa denominação de interesse especial ou especializado, tá? Mas as regras são as mesmas de Lions Internacional. Ok. Obrigadinho. Obrigada. Acho que é importante esclarecer, Geraldo, que nós chamamos de núcleo uma filial do clube. E nós não falamos fundação de um núcleo, nós falamos a organização de um núcleo. Criação. A organização do núcleo é uma iniciativa de um clube, enquanto habitualmente a fundação de um clube, embora tenha um clube patrocinador, é uma iniciativa de distrito. Né? Então, quando você vai formar um núcleo, você tem que saber que aquele núcleo ele está contido em um clube, passa a ser o núcleo de um clube. Né? Por isso que o número mínimo é de 5 e há uma certa autonomia para que esse núcleo tenha um presidente, um secretário, um tesoureiro. Ok? Então, eles não têm estandarte, sino, martelo, eles não são um clube, mas eles são parte do clube que patrocina. É uma extensão do clube, né, Comates? Exatamente. Companheira Roseli, vou te dar uma sugestão. Espanhol... Fala, Comates. Clubes filiares. Quando eles falam... A internet hoje está meio complicada. Mas, companheira Roseli, eu acho que o companheiro Comates foi esclarecedor, talvez é porque eu não havia entendido que falta um pouco de experiência com relação aos núcleos. Mas se você pegar o estatuto padrão de clube, você vai ver lá que consta o núcleo lá dentro do estatuto padrão, como que ele é organizado como uma extensão do clube. Ele faz parte do clube e o clube mantém, né, o núcleo. Um pouquinho, não é igual a um programa Léo, mas ele está vinculado, assim como o Léo está vinculado ao clube e o núcleo também. Está claro? Está claro. Para mim está claro agora. Ok. A palavra continua livre. Geraldo, talvez eu possa dar o exemplo, né, da organização. Eu ia passar. Eu tinha agendado, inclusive, primeiro, para ouvir os DGs, mas eu acho que é mais interessante você primeiro falar, porque aí eles vão ouvir a experiência sua e talvez tenham um melhor juízo. Eu acho, eu fui professor há 40 anos e eu sempre tive como base que a melhor forma da gente ensinar é quando a gente já fez, já tem uma realidade. E, lamentavelmente, neste caso de clube de interesse especial, eu não tenho essa experiência vivida no campo.
e Komatsu tem. Então, a apresentação dele é como um depoimento, e aí eu acho que tem um valor extraordinário. Né? Com a palavra, o companheiro Komatsu. Muito bem. Então, agradeceria mais uma vez o convite formulado pelo nosso amigo e companheiro Heraldo, né, e pelo DNLB, pelos distritos que compõem o DNLB. E essa é uma apresentação, na verdade, que nós fizemos na plenária do último FOLAC, a convite da comissão organizadora, para falar um pouco sobre os clubes especializados, e como eu disse em espanhol, clubes filiales, né, os núcleos, falar de uma experiência de êxito no Brasil. Né? Então, nós falamos um pouco dessa experiência voltada para meio ambiente. Né? Para quem não conhece essa é a flor do quiabo. Né? Então, nós vamos falar um pouco de um clube especializado que tem enfoque na diversidade, sim, né? Mas eu acho que tem um enfoque muito em cima de uma paixão. São pessoas que têm como paixão a defesa do meio ambiente. Né? E aí nós partimos para uma agricultura orgânica, né, sem intervenção de um número grande de produtos químicos, né? Numa horta urbana. Né? Nós fizemos um projeto piloto. Em cima desse projeto piloto, nós agregamos pessoas que compuseram um núcleo. Né? Essas são algumas fotos das atividades desse núcleo, que rapidamente se constituiu em um clube. Né? Mas esse projeto piloto, na verdade, foi um projeto para criar um modelo de uma horta agroecológica, né, com produção de hortaliças, em um hospital psiquiátrico, o Hospital Espírita de Marília, aqui no estado de Marília, estado de São Paulo. Né? Essa é uma instituição muito tradicional, local, né? E quando nós imaginamos os objetivos desse projeto, era fazer a transição de uma horta tradicional, uma produção orgânica, impulsionar a produção e aumentar a oferta de produtos agroecológicos para o refeitório desse hospital, né? Estruturar e transformar a horta existente em um modelo de uma horta agroecológica, diminuir a ingesta de produtos convencionais. Né? Você pode imaginar que os internos desse hospital já são pessoas que utilizam um grande número de fármacos, né, de medicamentos, e então difundir os princípios de uso e não consumo de pesticidas, né, seria alguma coisa fundamental. E fomentar a compra de produtos agroecológicos de pequenos produtores por parte do hospital, uma vez que essa horta não daria conta nunca de atender a 100% da demanda. Né? Então, no dia 28 de novembro de 2018, foi durante a visita oficial da governadora, na ocasião a Marinha Figueira, né, ao nosso clube, nós fizemos a cerimônia aí de organização mesmo desse núcleo. Né? Então, era o núcleo Marília Nova Geração Agroecológica. Né? Rapidamente, no dia 20 de junho de 2019, nós já estávamos entregando a carta, fundando esse clube, né? E pouco tempo depois entregando a carta constitutiva. Então, nós temos aqui o momento da entrega dessa carta constitutiva. Tivemos já a participação do diretor internacional Marciano nessa cerimônia. Aqui ao nosso lado está o presidente desse novo clube, né? E eu e a Glória somos orientadores. Esse é o terceiro clube que nós orientamos aqui, novo clube que nós orientamos, mas dentro de uma característica completamente distinta, que seria um clube movido por uma paixão, seria um clube especializado. Né? Então, nós temos aí o ex-governador imediato, né, na cerimônia da entrega da carta. Aqui algumas cenas, né, do nosso trabalho nessa horta, da transformação, do aumento da área de produção, né, da irrigação dessa horta. Né, e nós tivemos, então,
é uma página de destaque na nossa revista Lion, né, do Distrito Múltiplo OLC, e nós conseguimos, de uma certa forma, fazer essa transição entre a organização de um núcleo e a fundação de um clube com bastante êxito. Então, é desnecessário dizer das vantagens de um projeto desse tipo, né? Mas, em resumo, quando uma causa identifica as pessoas, se pode criar um grupo mais homogêneo e entusiástico, né? A identificação dos voluntários com a causa permite criar mais facilmente laços de amizade, de companheirismo, né? E a aprendizagem com esse processo, ele enfatiza que a tarefa comum ajuda a manter o grupo unido. Então, você ter uma tarefa comum é alguma coisa importante. As perdas de associados acontecem, né? Todo mundo sabe que isso é algo previsível, especialmente nos 2 primeiros anos de um clube, mas o que nós sabemos é que parece ser, na nossa experiência aqui em Marília, com uma intensidade menor do que os 2 clubes anteriormente orientados, né? A causa comum permite identificar e atrair mais facilmente novos associados. Então, no final do ano passado, nós estávamos já dando posse a novos associados também, né, para esse novo clube, né? O serviço voluntário significativo, quando se volta a uma causa, provavelmente permite criar raízes mais profundas e com um tempo muito mais curto, né? Então, se nós considerarmos as condições de pandemia e de pós-pandemia, acho que essas características que foram apontadas aqui, elas são vitais e seriam um elemento chave para o sucesso das nossas iniciativas de extensão. E quando o processo de orientação do novo clube realmente traz como jardineiros, né, que cuidam dessa nova árvore, os leões orientadores, né? Então, acho que esse processo de certificação dos leões orientadores, né, é alguma coisa que vai fazer com que tenhamos toda a diferença no processo de condução desse clube, especialmente nos 2 anos do trabalho desse leão orientador. Acho que é fundamental que vocês tenham consciência disso, né? E o que nós sempre dizemos é que essa é aquela situação onde você se torna eternamente responsável por tudo aquilo que você cativa, né? Então, acho que essa função do leão orientador é uma função vital, né? É uma função muito importante e é isso que nós gostaríamos de enfatizar. Interrompeu o compartilhamento. Em síntese, eu queria mostrar uma experiência de êxito nessa transição rápida de um núcleo para um clube, né? Porque se você demorar muito nessa transição, você tem uma tendência a perder um grupo menor, é um grupo mais frágil. Então, bom número para um núcleo seriam 6, 8, 10 pessoas, né? Para um clube seriam 20, 24 pessoas para começar, né? Mas eu acredito que um grupo constituído com mais de 20 pessoas ou mais, ele é muito mais autônomo como clube, né? Muito mais resistente em intempéries do que um núcleo, né? Que é uma parte, digamos, uma filial de um clube, mas é uma parte muito frágil, né, do seu clube, se você for analisar ao longo do tempo. Então, acho que essa conversão do núcleo em clube seria alguma coisa fundamental. Nós estamos num ano especial, pode ser um ano difícil de pandemia, pós-pandemia, mas é um ano de oportunidades, porque nós nunca tivemos a isenção das joias, né, por um semestre, né, especialmente no primeiro semestre. Então, essa é uma fala importante aos governadores do distrito, porque esse é um ano diferente. Esse é um ano onde você tem que correr para fazer as visitas administrativas por videoconferência. Você precisa visitar esses clubes, estimular a extensão, né, que seria o aumento do quadro associativo
no atacado, estimular o varejo 1 a 1, né? A campanha de pelo menos aí mais um, não se pode pedir menos do que um novo associado para cada associado existente, né? E intensificar de todas as maneiras, nesse período, a fidelização do associado. Porque o clube que não se reúne virtualmente, o clube que não desenvolve campanhas inovadoras, é um clube fadado a perder associados. Então, acho que essas 3 ações, aumento no atacado, núcleos e clubes, aí, ênfase em clubes e núcleos especializados, né? A dimensão do varejo 1 a 1 e a dimensão da fidelização que está associado a serviços, né? Alguma coisa fundamental nesse primeiro semestre. No segundo semestre, se vocês puderem, façam as visitas festivas, as visitas de celebração de um ano, né, que eu tenho certeza que, apesar de um ano de crise, pode ser um ano fantástico, né? Mas eu acho que concentrem o crescimento, o desenvolvimento no primeiro semestre. Nós nunca vamos ter uma oportunidade como essa para evoluir e para crescer. Então, acho que isso é fundamental que se diga nessa reunião, dada a presença de tantos governadores de distrito. Então, Heraldo, acho que seria isso que eu teria a falar, né, sinteticamente, e me coloco à disposição também para eventuais perguntas, ou podemos pedir para que os governadores se manifestem e depois abrir para as perguntas, como você preferir. Microfone, Heraldo. Vou fazer uma pergunta inicial enquanto o pessoal está aí pensando sobre as informações. Eu gostaria de saber quem financiou a construção das hortas antes de ter a formalização do clube. Nós fizemos campanhas, que eu não mostrei essas campanhas. Lá no Polaco eu tinha 20 minutos para apresentar, e essa é uma apresentação muito sintética, mas fizemos campanhas de arrecadação de fundos que tinham a ver com a causa. Nós quem? Nós, o clube que fundou. O clube, eles produziram terrários. Não sei se vocês conhecem uma arte japonesa que se chama kokedama. São arranjos suspensos. Koke quer dizer musgo. Dama é uma bola de musgo, onde se coloca uma planta, pode ser uma planta sofisticada, como uma orquídea. Geralmente você coloca uma flor, né? Isso é suspenso por alças, e nós conseguimos o espaço num shopping aqui em Marília para fazer uma campanha de arrecadação de fundos. Essa foi uma das formas, né? E esses terrários e kokedamas venderam muito no shopping. Eles abriram espaço para a gente e nós conseguimos fazer uma boa campanha de arrecadação de fundos. Fizemos também, desde doces caseiros, a tudo que você possa imaginar, né? Uma das coisas importantes quando você fala num clube movido à paixão é que essa paixão, de fato, move montanhas. Então, se eles falarem assim, eu preciso comprar semente crioula, semente para agricultura orgânica, realmente é uma coisa assim que vai fazer com que eles atinjam esse objetivo, né? Porque eles têm realmente uma ideologia muito voltada para o meio ambiente, eles se identificam com isso. Uma outra coisa importante foi o apoio do Senar, né? Existe no grupo ali das instituições S, como o Senai, Senac, na área agrícola também nós temos o Senar, e um técnico do Senar que começou o processo todo de ensino-aprendizagem, né, para que nós produzíssemos compostagem. Tá? Então, isso é uma longa história, né? Mas é uma história muito bonita porque cada passo foi dado por eles. Nós demos uma mão no ano leonístico anterior, numa campanha nossa, do nosso clube, nós demos uma quantidade de convites para um jantar beneficente e falamos assim, o que vocês venderem é de vocês, né? Eles arrecadaram mais de $1.000
E o ano leonístico anterior, eles fizeram uma doação de $1.000 para a Fundação LCF, um clube recém-fundado. Né? Então, nós temos tentado criar uma cultura diferenciada. Né? Estamos sofrendo, estamos apanhando aqui com a pandemia, né? Mas eu acho que nós estamos com uma iniciativa bastante diferenciada, dadas as características e as iniciativas do próprio grupo. Eu fiz essa pergunta porque eu já conhecia a história com mais detalhe, porque eu vi que Komatsu sintetizou, mas é uma informação que eu julgo extremamente importante. Para iniciar um novo núcleo, faz parte do clube, mas para iniciar um novo clube, é importante que tenha um apoio, e um apoio financeiro de quem está idealizando. Então, o clube que está fundando, é preciso que tenha uma disposição em ajudar. Né? Algumas vezes a gente não percebe isso. Né? E aqui foi nítida a resposta do Komatsu, dizendo que o clube dele e ele, que estava conduzindo o processo pessoalmente, foi quem deu a sustentação inicial, inclusive financeira, com essa campanha. Quer dizer, é preciso investir para ter resultados. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que trabalhar também os clubes existentes que tenham interesse nisso. E eu acredito que não precisa falar, porque só a fundação desse clube de interesse especial justifica toda a atuação desse Lions Club durante o ano leonístico, que foi uma atividade de serviço que rendeu o quê? Uma agregação de muito mais voluntários fazendo muito mais serviços. Quer dizer, tudo isso que foi realizado no primeiro ano, tanto na fase de núcleo como de clube, foi uma atividade, na verdade, do Clube Patrícia. Né? Essa informação eu julgo importante. E é importante também que essa mensagem seja repassada a todos os clubes. E aí é o que eu peço aos governadores, que em suas mensagens, na questão da expansão, é preciso enfatizar isso, de que os clubes precisam, para que nós tenhamos sucesso na fundação de novos clubes, núcleos das pessoas já têm mais consciência. Mas, mesmo assim, eu percebo que existem clubes que têm até resistência de formar núcleos, porque entendem que o núcleo passa a ser uma despesa para o clube. E nós temos que mudar esse conceito, temos que entender que é um investimento do clube, é uma atividade do clube, temos que entender dessa forma, para sensibilizar os clubes nesse sentido. A palavra continua ali. Do distrito, ele é muito importante do que é um clube especializado. Porque se o distrito for cobrar todas as atividades de todas as áreas, de todas as campanhas globais, de um clube que trabalha muito e se especializa em uma única área, quer dizer, isso não é uma cobrança justa, está me entendendo? Essa é uma nova cultura que nós precisamos criar. Por exemplo, eu sou adepto do concurso internacional do Cartaz sobre a Paz, porque foi esse concurso que me aproximou do próprio movimento. Né? Mas eu vou compreender se um clube especializado, né, em câncer pediátrico, um clube especializado em diabetes, um clube especializado em meio ambiente, em alívio à fome, né, em visão, der uma boa justificativa para não organizar essa campanha. Está me entendendo? Eu preciso aceitar isso. Eu não posso dizer o seguinte: você tem que olhar, além da sua causa, todas as outras causas globais. Né? Eu não posso obrigar o clube a fazer isso. Né? Então, aquela pergunta que você fez, você colocou muito bem, o que você gostaria de fazer, né, para atrair essas pessoas, né? Então, falou, não somos enganados pelo Heraldo. Né? O Heraldo falou que a gente podia escolher a nossa causa, mas nós somos obrigados a abraçar todas as outras. Então, esse entendimento, esse novo entendimento dos distritos, ele tem que chegar aos presidentes de divisão, né, aos presidentes de região, os distritos que tem que chegar aos assessores, né, para dizer, ó, clube especializado é clube especializado. Né, e ele tem que ser visto como uma nova modalidade. Né, e eu não posso tradicionalizar esse clube. Uma das coisas difíceis, né, estou vendo aqui, por exemplo, o Mano. O Mano é um cara que está aí acostumado com um clube tradicional. Mas uma coisa difícil é um clube tradicional enxergar um clube inovador.
né? Eu não posso querer que o novo clube especializado seja espelho do meu clube, que é clube tradicional. Ele vai ser muito diferente do meu clube, né? E os orientadores têm que ter um jogo de cintura muito grande nesse ponto, para não tensionar demais essa corda, né? Não levar para o mecanismo de competição, que às vezes existe entre o clube patrocinador e o novo clube, né? E nós precisamos levar isso num bom caminho. E o concurso de excelência também tem que ser adaptado para essa realidade. Não pode ser considerado como... Não é um tradicional, então tem que ser critérios específicos.